Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Nesse tutorial eu vou continuar a tratar o tema da influência dos capacitores em circuitos de fontes chaveadas e lineares, mas vou concentrar a atenção nas fontes com reguladores do tipo LDO, tão comuns hoje em dia. São aqueles reguladores com baixa queda de tensão entre a entrada e a saída, muito usados em circuitos alimentados com baixa tensão, como por exemplo 2,2 volt ou 3,3 volt. São comuns nos microcontroladores, sensores e por aí vai. Vamos lá? Os reguladores NPN, aqueles com transistores Darlington, são bons. Todo mundo confia no LM7805, ele não falha nunca. Mas com a redução das tensões no circuito, eles perderam a atratividade por um motivo: a queda de tensão entre a saída e a entrada. Isso é, a diferença mínima entre a entrada e a saída necessária para manter a regulação. Essa queda de tensão é chamada de dropout, em inglês. Os reguladores NPN comuns precisam de pelo menos 2 a 2,5 volts devido aos componentes internos, como o transistor Darlington e o driver PNP. Essa queda de tensão gera uma grande dissipação de energia, especialmente em tensões mais baixas. Para resolver isso, foram criados os reguladores LDO, Low Dropout, que significa baixa queda de tensão entre a entrada e a saída. Os circuitos do tipo LDO funcionam com quedas de tensões entre a entrada e a saída de apenas algumas centenas de milivolts. O regulador LDO, também chamado de regulador PNP, é diferente do NPN, porque usa um único transistor PNP. A vantagem é que sua queda de tensão pode ser bem baixa, apenas a tensão de saturação do PNP, que pode ser de apenas alguns milivolts. Por outro lado, o transistor PNP tem um ganho beta bem menor do que o NPN Darlington, o que faz com que a corrente do pino de terra do regulador LDO seja a corrente de carga dividido pelo beta do transistor PNP, uma corrente bem alta. Para minimizar essa corrente, é preciso usar transistores PNP de alto ganho. Por exemplo, na linha LP298X da Texas, os transistores têm betas acima de 100, garantindo uma corrente baixa no pino do terra. A principal diferença entre o LDO e um regulador NPN é a forma de compensação. O LDO precisa de um capacitor de saída e a ESR, a resistência equivalente em série desse capacitor, é essencial para a estabilidade, diferente do regulador NPN, que praticamente não precisa de um capacitor de saída. Isso acontece porque o transistor PNP controla a saída pelo coletor, configuração de emissor comum, resultando em alta impedância de saída. Como consequência, o ganho do laço de realimentação forma um novo polo de carga, determinado pelo capacitor de saída e a resistência de carga. A frequência desse polo pode ser calculada pela equação da figura, onde RL é a resistência de carga. Esse polo não existia no regulador NPN, isso devido à baixa impedância de saída, mas aqui, como a impedância é alta, surge este novo polo, chamado de polo de carga. A presença de um segundo polo de baixa frequência representa um problema. Dois polos podem resultar em uma mudança de fase de 180 graus, o que causará oscilações. Veja no gráfico que a presença do segundo polo fez a inclinação da curva ficar acentuada. Agora o ganho está caindo rapidamente, na taxa de menos 40 dB por década. Veja que entre 100 e 1 kHz, o ganho passa a cair mais rápido. E o pior de tudo é a fase. Cada polo cria uma defasagem de 90 graus. Se a defasagem total alcançar 180 graus, quando o ganho for 0 dB, o circuito vai oscilar. Então podemos dizer que esse é um polo ruim. Assim como tem colesterol bom e ruim, temos polos bons e ruins. O polo a 10 Hz é bom. É o polo causado pelo capacitor de compensação do amplificador de erro. Esse polo causado pelo capacitor de saída e a carga é ruim. Como resolver isso? A solução é introduzir alguma realimentação de fase positiva, 0, que gera a taxa de variação do ganho de mais 20 dB por década, compensando a queda do polo que é de menos 20 dB. Isso irá cancelar a má influência do segundo polo criado pelo capacitor de saída e a carga. Mas como fazer isso? Isso é feito usando o ESR do capacitor de saída. A resistência estéril do capacitor introduz um 0. É isso mesmo que você escutou. Agora, o ESR vai ajudar a melhorar o circuito. Um 0 é criado pelo ESR, cuja frequência é dada pela equação da figura. Veja que fantástico! Agora o ESR ajuda a melhorar o circuito. Essa eletrônica tem cada uma que às vezes parecem duas. Para anular o polo ruim,
é só gerar um zero. Muito simples, não é mesmo? Mas qual o valor correto do ESR para anular o polo da carga? A maioria dos reguladores LDO espera encontrar um capacitor com ESR ao redor de 1 ohm. Esse é um valor típico para um capacitor de tântalo. Então, nesse tipo de regulador, cuidado ao trocar o capacitor de saída. Não troque o tipo. Não coloque um de cerâmica ou eletrolítico no lugar do capacitor de tântalo. Não altere o valor nem a tensão de trabalho. Tudo para manter o ESR mais próximo possível do capacitor original. E depois não diga que nunca te avisaram desse detalhe e que pouca gente conhece. Então podemos resumir as principais causas de oscilações em reguladores do tipo LDO como: causa 1, usar um capacitor de saída de cerâmica na saída de uma fonte LDO quando esse regulador não foi projetado para isso. O capacitor de cerâmica típico de 2,2 a 4,7 microfarads terá um SCR de cerca de 5 miliohm. Com esse valor, o zero gerado pelo ESR do capacitor de cerâmica vai ficar em torno de 6 MHz, onde claramente não ajudará a compensar o loop que está em baixas frequências. Usar capacitor de cerâmica na saída das fontes do tipo LDO, que não foram projetadas para esse tipo de capacitor, é atualmente a razão número 1 para operações instáveis do LDO. Então, ao trocar o capacitor de saída, observe o tipo, os valores e troque por outro exatamente igual. Causa 2. Usar um capacitor de saída eletrolítico de alumínio em um projeto que opera em baixas temperaturas. Um bom capacitor de alumínio pode ter um ESR de valor estável em temperatura ambiente, mas seu ESR aumenta exponencialmente à medida que a temperatura cai abaixo de 10 graus centígrados. Esses capacitores nunca devem ser usados com reguladores LDOs que forem trabalhar em ambientes com temperaturas baixas. Esta tenho certeza que você não sabia. Se esfriar, o ESR, o capacitor eletrolítico, piora. No Brasil, este não parece ser um grande problema, mas com certeza esta é uma novidade. Mas está lá no informativo da Texas. Mas por que a maioria dos LDOs odeia capacitores de saída do tipo cerâmica? É isso mesmo. Devemos evitar usar capacitores de cerâmica nesse tipo de fonte e tem um motivo e é verdadeiramente sorrateiro. Tanto que eu resolvi mostrar num capítulo à parte. Talvez após essa explicação você entenda por que após a manutenção o circuito do regulador LDO deixou de funcionar ou bagunça tudo com oscilações que aparecem sem ter uma explicação. Vou mostrar usando um exemplo prático. Suponha que o regulador LDO tem um capacitor de saída perfeitamente adequado, original de fábrica. Digamos um tântalo de 2,2 microfarad com um ESR de 1 ohm. E tudo estava funcionando perfeitamente estável. Então, alguém nota que não tem aqueles capacitores de cerâmica em paralelo com o capacitor de saída e pensa: vou colocar. Foi uma falha do projeto. Isso vai reduzir o ruído. Toda fonte tem. O senso comum nos diz que não deve haver problema algum, afinal, alguns capacitores de 0,01 microfarad, em paralelo com o capacitor de 2,2 microfarad, não devem ter efeito algum. O tântalo maior deve anular os efeitos de um capacitor menor, ou não. Infelizmente, a maioria dos LDO suporta apenas uma pequena quantidade de capacitores de cerâmica na saída, mesmo com o capacitor de tântalo presente. Isso porque o transistor PNP tem alta impedância de saída e funciona, na verdade, como uma fonte de corrente para os capacitores. Quando capacitores com ESR muito diferentes são colocados em paralelo, eles criam polos E0 diferentes, e isso pode afetar a estabilidade do regulador. Tudo vai depender das frequências desses novos polos E0, mas eu já mostrei como calcular essas frequências, então vamos aplicar na nossa prática. Vamos analisar como pequenos capacitores de cerâmica podem causar oscilações usando o regulador LP2980, que é um regulador LDO de 50 mA e tensão de saída de 2,5 V. Vamos começar analisando o circuito sem o capacitor de cerâmica e sem o capacitor de tântalo. Veja agora o gráfico da resposta em frequência. Esse regulador tem um ganho de malha aberta de cerca de 80 dB e um polo fixo ao redor de 200 Hz. Está tudo no datasheet. Esse é o polo natural do regulador. Ele vai fazer o gráfico cair a uma taxa de menos 20 dB por década a partir de 200 Hz. Esse é o gráfico sem levar em conta o polo da carga. É a resposta do regulador sem capacitor algum por fora, só usando o capacitor de compensação interna.
Agora vou analisar o circuito colocando um capacitor de tântalo na saída. O capacitor especificado pelo fabricante é de 2,2 microfarad com ESR de 1 ohm. Como a corrente do regulador é de 50 mA e a tensão de saída é 2,5 volts, resulta uma resistência de carga de 50 ohms. Ao calcular o polo de carga, é só usar a equação que eu mostrei antes. Calculando fica em 1,4 kHz. Esse polo irá fazer o gráfico cair a uma razão de menos 40 dB por década depois de 1,4 kHz. E isso é ruim. Esse polo, devido ao capacitor de saída e a carga, vai gerar oscilações. Ele cruza a reta do 0 dB a menos 180 graus. Mas você já sabe como corrigir? É só computar o zero causado pelo ESR do capacitor de tântalo. Calculando, dá uma frequência de 72 kHz. A partir dessa frequência, o zero anula o polo ruim e a curva volta a cair a menos 20 dB por década, que é o ideal. A figura mostra o gráfico de ganho e fase desses reguladores, bem estabilizado, graças ao ESR do tântalo. Veja que no ganho igual a zero, a margem de fase é de 50 graus, uma margem bem segura. Esse regulador vai trabalhar tranquilo, sem instabilidade. Mas agora veja o que acontece quando alguém coloca 4 capacitores de cerâmica em paralelo com a saída. Vamos supor que ele escolha capacitores de cerâmica de 0,01 microfarad e escolha os melhores, ESR de 5 miliohm, 0,005 ohm. A capacitância total será de 0,04 microfarad. Esses 4 capacitores vão interagir primeiro com a carga. Então, eles vão introduzir um novo polo. Para calcular a frequência, é só usar a equação da figura. Substituindo os valores e calculando, dá uma frequência de 79 kHz. Viu o problemão? A frequência do polo causada pelos capacitores de cerâmica está praticamente sobre a frequência do zero do ESR. Isso vai anular o zero introduzido pelo ESR de tanto, e que estava estabilizando o circuito. O resultado é catastrófico. O regulador vai começar a oscilar e todo o equipamento vai parar de funcionar. Isso explica por que geralmente não é recomendado colocar capacitor de cerâmica na saída dos reguladores LDO. Use somente tântalo. Se você precisar usar cerâmica, siga o conselho da Tex. Mantenha a quantidade de capacitância no mínimo e mova-as fisicamente o mais longe possível da saída do regulador LDO, pois a indutância da trilha ajudará a desacoplar o efeito dos capacitores cerâmicos. E isso acontece com praticamente todo o regulador LDO, não só os da Texas. Mas atenção, existem reguladores LDO que são projetados para trabalharem com capacitores de cerâmica. Vejam por que isso acontece. No final dos anos de 1990, os capacitores cerâmicos substituíram os capacitores de tântalo para valores entre 1 microfarad e 5 microfarad, devido ao menor custo, tamanho reduzido e melhor desempenho. E isso levou a demanda por reguladores LDOs compatíveis com capacitores cerâmicos. Para atender a essa necessidade, os fabricantes passaram a projetar reguladores LDO que aceitam capacitores de cerâmica na saída. Mas como fizeram isso? A estabilidade foi alcançada ajustando a compensação do amplificador de erro, adicionando um resistor em série com capacitor de compensação para criar um zero no ganho do loop, substituindo o zero do ESR dos capacitores de tântalo. Isso permitiu o uso de capacitores de cerâmica com ESR próximo de zero. Agora, como proceder? Podemos concluir que os reguladores LDO, muito comuns hoje em dia, são sensíveis quanto aos capacitores de saída. Se você está trabalhando na manutenção, a dica é: não invente, não tente. Troque o capacitor por outro exatamente do mesmo tipo. Tensão de trabalho e tudo mais. Se você está projetando um equipamento com esse tipo de regulador, leia atentamente o datasheet. E novamente, siga o que os caras estão dizendo. Não invente, nem tente, e siga para frente. Espero que essa dica ajude muita gente. Você viu nesse tutorial como os modernos reguladores do tipo LDO são sensíveis ao capacitor de saída. Eu mostrei por que isso acontece e ainda dei uma dica importante na hora de trocar esse tipo de capacitor. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com.
Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!